Inscreva-se e ative o sino do teu celular e você será notificado. O livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Receba a saúde, a cura divina para a sua vida espiritual e física. Todas as terças, quintas e sábados, a partir das 14 horas. Apresentação: Missionário Marcelo Gomes. Recebam todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Está entrando no ar a nossa rede internacional do programa Momento com Deus, retransmitindo para 188 países simultaneamente, para abençoar a sua vida, para acrescentar bênçãos sobre a sua vida. Eu quero desejar um seja bem-vindo, muito caloroso, muito especial, para você, meu irmão católico, você evangélico, espírita, livre pensador, você praticante, não praticante, que está na presença ou distanciado da presença de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus a esse maior movimento missionário pentecostal de oração já realizado através da internet. Aqui, nós não pregamos religião. Aqui, nós pregamos o amor de Deus. Porque aprendemos que quando nós pregamos o amor de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, você não tem dúvidas. Você não tem o que temer. Porque você está fazendo a coisa certa. Amém? Olha, eu quero informar vocês, para que vocês fiquem por dentro. A nossa programação vai sempre ao ar todas as terças, as quintas, sábados, sempre a partir das 14 horas, horário de Brasília. Para você que está no exterior, confira o teu fuso horário, para você não perder nenhuma das nossas programações. Se porventura você perder um dos nossos programas, não se preocupe, porque o nosso programa, ele fica lá dentro do canal Orando com Jesus. Quando você chegar no teu compromisso, é só ir lá dentro que você vai encontrar a campanha de hoje, ou o programa de hoje, para que você não venha quebrar as campanhas e nem perder nenhuma das nossas programações. Amém? Eu sou o missionário Marcelo Gomes, estarei contigo durante toda essa programação. E eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias, inefáveis, bênçãos dos altos céus para conceder a você, a sua família, a todos os setores da tua vida. Eu creio nisso. Se a tua fé alcança isso, se você crê, se você deposita essa confiança no Senhor, então desfrute das ricas bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Eu sempre gosto de, antes de ministrar a palavra do Senhor, eu gosto de trazer de uma forma muito breve os nossos anúncios para que você venha estar sempre por dentro do que está acontecendo aqui nessa obra missionária através
da internet. Amém? Eu quero ressaltar que nós estamos envolvidos na campanha da moedinha. Amém? Eu tenho orientado a cada um dos seguidores dessa obra missionária que no próximo mês de junho nós estaremos efetuando o nosso primeiro depósito para 3 casas de recuperação. E os outros 50% vai para o projeto Bíblia Grátis. Amém? Nós contamos com a tua participação. Se envolva. Você vai estar se voltando para a obra social do Senhor. E você é o nosso convidado especial. É só você adquirir uma garrafa PET semelhante a essa, faça um furo em cima, coloque as suas moedas. Aqui, ó, como o missionário está fazendo. Tá vendo? Por isso que é a campanha da moedinha. Mas tem pessoas também ajuntando cédulas. Não tem problema algum. Tá certo? Quando você for na rua, você comprar algo e receber o troco, lembra que você tem que colocar aqui dentro, no seu cofrinho ou numa garrafa PET, o troco daquilo que você recebeu quando foi comprar alguma coisa lá na rua. Tá certo? Você já lembra que o troco é destinado para a obra social, para a casa de recuperação e para a compra das Bíblias do projeto Bíblia Grátis, tá bom? Eu conto com a participação de todos, tá bom? No mês de junho, nós estaremos efetuando o nosso primeiro depósito em nome de Jesus Cristo. Não posso deixar de falar também dessa maravilha, que é o projeto Bíblia Grátis. Cada um de vocês fazem parte, tá bom? Esse projeto Bíblia Grátis, ele só existe e dá continuidade porque você tem sido um fiel associado. Você tem depositado todo mês as suas mensalidades, tá bom? Se você deseja participar, deseja que esse projeto cresça, você pode se tornar um associado bronze participando com valor de R$30. Um associado prata participando com valor de R$50. E um associado ouro é com valor a partir de R$100. Nós já recebemos uma revelação de Deus para ampliarmos isso aqui, o projeto Bíblia Grátis. O Senhor já sinalizou, já revelou a mim o que tem que ser feito. Só estou aguardando alguns detalhes para que nós possamos colocar em prática em nome de Jesus. Os dados das contas bancárias da obra missionária está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para que você possa efetuar as suas mensalidades fielmente em nome de Jesus. Amém? Nós estamos envolvidos também nas melhorias do santuário Deus é Fiel. Nós estamos praticamente já chegando ao final de colocar os utensílios no santuário Deus é Fiel, mobiliar o santuário Deus é Fiel. Já estamos praticamente no final. Não deixe de participar, participe. Nós estamos nesse movimento. Para o kit de iluminação, vamos participar da câmera e do tripé e vai finalizar essa parte do santuário Deus é Fiel, tá bom? Eu conto com a contribuição de cada um para que a gente possa encerrar essa parte em nome de Jesus. Amém? Eu quero encerrar aqui esse meu bloco de anúncios dizendo para você que toda vez que você participa desse programa, o teu nome vai para o livro da fé, o livro do poder de Deus, o livro dos milagres, tá bom? Você participa, o teu nome vai para cá e nós consagramos a Deus todo santo dia, para que o Pai, ele venha receber as tuas causas, o nome da tua família, de cada um dos teus familiares, nós consagramos a Deus e invocamos o nome de Jesus sobre todas as suas causas, tá bom? Consequentemente, nós temos o nosso site. O nosso site é o mesmo instrumento que nós consagramos a Deus. Lá você coloca o teu nome, lá você coloca também os teus pedidos, que é o www.missionariomarcelogomes.com. Não deixe de visitar. Eu aconselho que você também confira a opção de testemunhos.
para você perceber que existem vários testemunhos nessa opção, para edificar a tua fé. Faça isso. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai edificar a tua fé. Amém? Resumindo, não deixe de participar da campanha da moedinha. Não deixe de se tornar um associado do projeto Bíblia Grátis. Não deixe de participar das melhorias do Santuário Deus é Fiel. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, todos os setores da tua vida abundantemente. Amém? Prepara agora os teus pedidos de oração. Prepara o teu coração, porque antes de nós orarmos, nós iremos primeiro receber o recado de Deus. Logo após, nós iremos orar ao Senhor. Amém? Então vai se preparando. Primeiro nós vamos receber a palavra do Senhor. Eu convido você para tomar posse da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e receber o recado de Deus, receber a mensagem de Deus no programa de hoje. Vamos ouvir Deus falar conosco em nome de Jesus. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10. Nós iremos ler 2 versículos desse mesmo capítulo. O versículo 50 e o versículo 51. Melhor dizendo, vamos pular para o versículo 51, porque nós iremos nos concentrar melhor naquilo que Deus tem revelado a todos nós e deseja nos ensinar. Versículo 51 do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, diz assim a palavra do Mestre. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Versículo de número 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção para essa palavra. Se porventura alguma coisa está tomando a tua atenção, está te distraindo, eu peço por gentileza, se volte para essa palavra para que você entenda melhor o que Deus tem para falar e lhe ensinar no programa de hoje para a sua vida. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, os 2 versículos que nós lemos, retrata o seguinte cenário. Uma multidão, Jesus, os discípulos e a multidão, um determinado cego, aonde Jesus ia passar por aquele caminho, e estava exatamente esse determinado cego à beira desse caminho. Eu poderia muito bem fazer menção acerca da acepção de pessoas. Eu poderia fazer menção acerca de divisão, de rejeição, de desprezo, de incredulidade, de falta de fé, que são assuntos que esse texto ele nos possibilita extrairmos dele. Mas eu quero me concentrar exatamente aonde Deus me revelou e me chamou a atenção para que retransmitisse a cada um de vocês. Entenda uma coisa, igreja do Senhor, servos do Senhor. Quem é que está fazendo essa pergunta para aquele cego de nascença? Não é os discípulos, não é um apóstolo, não é um profeta, não é um sacerdote. Quem está fazendo aquela pergunta para aquele cego
é o sumo sacerdote, é o profeta dos profetas, é o apóstolo dos apóstolos, acima de todos, que é o Mestre, o Filho de Deus. Por que eu estou me concentrando na classificação desse homem que fez a pergunta para aquele cego? Que, obviamente, foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Por quê? Porque eu e você precisamos entender, nessa linha de raciocínio, que quem está fazendo a pergunta é o próprio mestre que está fazendo essa pergunta. Por que nós estamos destacando esse diálogo, esse momento de Jesus com o cego? Simplesmente para que você entenda que dentro do plano profético de Deus, o Senhor ainda continua fazendo essa mesma pergunta para todos nós. Não mudou não. Não tem nada diferente. A Bíblia diz que ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele não muda e não tem sombra de variações. O mesmo Jesus que faz a pergunta para o cego Bartimeu, aquele cego de Jericó, é o mesmo Jesus que está fazendo a pergunta para você. É questão de fé, é questão de ponto de vista, é questão de linha de raciocínio, é questão até onde a tua fé alcança, biblicamente dizendo. A minha fé alcança que o meu Jesus, nos dias atuais, ainda se encontra fazendo essa pergunta para mim. Se a tua fé também alcança que esse mesmo Jesus se encontra fazendo essa pergunta para você, então, meu irmão, minha irmã, toma posse. Ele está fazendo essa pergunta para você hoje, agora, nesse momento, através desse programa. É a mesma pergunta que o Jesus faz, que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Que pergunta é essa, missionário Marcelo Gomes? Que queres que eu te faça? Não é um homem natural que está fazendo essa pergunta. Não é um qualquer homem que está fazendo essa pergunta. Não é um qualquer ser que está fazendo essa pergunta. Quem está lhe fazendo essa pergunta é o Filho de Deus, por nome de Jesus Cristo. E quando ele faz esse tipo de pergunta, servos do Senhor, ele automaticamente garante a pergunta que ele está fazendo. Vou repetir uma vez mais. Depende do ponto de vista de cada um que está recebendo essa palavra, como irá refletir na sua vida. Eu não tenho sombra de dúvidas. A minha fé, eu não vou falar no sentido de altivez, de soberba, mas eu vou falar no sentido de testemunho e para edificação. Meu irmão, eu tenho uma fé tão grande nesse Jesus. Eu tenho uma fé tão grande. Eu vou abrir meu coração para os irmãos, que tem momentos que a minha fé é tão grande nesse Jesus que eu mesmo me surpreendo quando eu começo a colocar essa fé em prática. Sabe por quê, irmãos? Porque essa fé, ela não é natural. Essa fé é uma fé sobrenatural. Ela é uma fé celestial. Ela é uma fé divina. Não é uma fé comum, não. Ela é sobrenatural. Eu mesmo, eu fico abismado, eu me surpreendo muitas das vezes o que essa fé nos leva a fazer. O que essa fé nos impulsiona a fazermos. O que essa fé
concretiza na vida de cada um de nós quando nós vivemos ela, quando nós colocamos essa fé em prática. Confesso aos irmãos que essa fé, até os dias de hoje, eu estou quase praticamente 24 anos caminhando com Cristo, mas ainda essa fé continua a me surpreender, como se fosse a primeira vez que eu estivesse tendo um relacionamento com Jesus, como se eu fosse um novo convertido, como se eu tivesse aceitado a Jesus agora. É dessa mesma forma que essa fé continua me surpreendendo. Se nós fôssemos nos basearmos na Bíblia acerca dessa questão, o apóstolo Paulo ele fala uma palavra magnífica, ele fala uma palavra extraordinária, e a cada dia, cada manhã, eu tenho vivido essa palavra na minha vida. E é o que eu tento transmitir para cada um dos irmãos. Ele fala assim, que sem fé é impossível de agradar a Deus. Se você não tiver fé, irmão, você não tem como crer, acreditar em milagres. Se você não tiver fé, você não tem como enxergar a Deus. Se você não tiver fé, você terá dificuldade de enxergar as coisas que Deus está realizando e o que quer realizar na sua vida. Você vai ter dificuldade. Se você não tiver fé, você vai ter dificuldade de transpassar barreiras, obstáculos, muralhas que se levantarem diante de ti. Você vai ter dificuldade. Porque é essa fé que faz nós vivermos o sobrenatural de Deus. E é esse sobrenatural que Deus quer que venhamos viver. Exatamente Ele. Eu preciso ter essa fé para entender essa pergunta que Jesus está fazendo para o céu. Ele fala, que queres que eu te faça? Igreja do Senhor, eu vejo algo poderosíssimo nessa pergunta. Sabe por quê? Essa pergunta, observe bem, analise bem a pergunta que Jesus está fazendo para o céu. Não é uma qualquer pergunta, irmão. Não é uma pergunta limitada que Jesus está fazendo para o céu. Dentre outras linhas de raciocínio ou entendimento dessa pergunta de Jesus para o céu, ele está demonstrando que a pergunta que ele está fazendo é ilimitada. É infinita, ou seja, ele está dando a possibilidade para o céu pedir o que ele quiser para Jesus. E digo mais, não somente Jesus, ele está dando possibilidade dele escolher o que ele quiser, dele pedir o que ele quiser, como também Jesus está demonstrando com essa pergunta que o que ele pedir, Jesus vai fazer. Meu Deus do céu! Que coisa poderosa! Que pergunta misteriosa da parte de Jesus para com esse cego. Qual de nós não queremos esse tipo de pergunta? Eu faço uma pequena analogia, mas uma analogia no sentido mais alegórico, da descontração, melhor dizendo. Nos desenhos seculares, desenhos animados, tem o tal aquele gênio da lâmpada de Aladim, que ele acha e esfrega a lâmpada e tal, sai aquele... A gente sabe que é uma fábula, né? É um conto. Mas eu quero fazer uma analogia a essa questão. Esse gênio, quando ele sai daquela lâmpada, ele chega... ele faz uma pergunta e diz que aquela pessoa tem o direito de pedir 3 coisas e ele vai realizar. O que nós estamos falando, irmão, não é um conto de fada.
é uma historinha de um desenho animado. Não, nós estamos contando um fato real. É verídico. Não precisa vir um gênio da lâmpada para nos fazer 3 pedidos. Não. O próprio Jesus, ele se volta para nós, externando essa ordem. O próprio Jesus. E eu quero ir mais profundo nessa questão. Eu quero mergulhar mais. Por que eu tenho que jogar búzios? Eu tenho que ir ir diante de uma pessoa, consultar através de búzios. Para quê? Para que eu tenho que consultar pessoas através de cartas? Para que eu tenho que consultar uma entidade? Para que eu tenho que consultar um signo? Um exemplo, que é o esoterismo. Para que eu tenho que fazer isso? Se o próprio Jesus, ele está nos ensinando pessoalmente, afirmando para cada um de nós que você pode pedir o que você quiser. É o próprio Jesus que está falando isso com todo respeito. Quem segue essa linha do esoterismo, quem segue essa linha dos búzios, quem segue essa linha das cartas ou de entidades, com todo respeito, aqui nós não estamos para denigrir ninguém. Não estamos aqui para denigrir ninguém, não estamos julgando ninguém. Porém, estamos ensinando algo crucial. Algo que já é o suficiente para nós. Que o próprio Jesus está falando que você pode falar para ele o que você quer. Irmão, que coisa poderosa, que coisa fenomenal, que coisa esplêndida. Eu queria encontrar palavras no meu vocabulário para descrever esse fato, irmão. Poderosíssimo. Eu queria encontrar palavras para isso. E foge ao meu vocabulário uma palavra para que eu possa classificar esse fato. Me foge, meu irmão. Jesus quer que vocês entendam que ainda nos dias atuais não é só para o cego de Jericó. É para você, é para mim. Ele está nos fazendo essa pergunta. Vírgula. Pós-pergunta. Aí que está o detalhe. O detalhe não é Jesus te dar liberdade para você pedir o que você quer. Essa liberdade, ele está analisando a tua escolha. Essa liberdade que ele está te dando uma oportunidade, a possibilidade para você raciocinar e fazer a escolha certa. Não pensa que essa liberdade que Jesus fez numa pergunta ilimitada, infinita, não pense você que é para sair igual um desvairado, saindo pedindo o que vier na mente. Não, negativo. Não confunda as coisas. A Bíblia diz, pedis, não recebeis, porque pedis mal. O que Jesus está nos ensinando, o que esse texto está nos mostrando, é que Jesus está te dando a liberdade para você fazer a escolha certa, para você fazer o pedido certo. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. Qual você acha que é o pedido mais certo para nós fazermos a Jesus? Você pensou? Você raciocinou? Vamos ver se está em conformidade com essa revelação do Espírito Santo de Deus. A pergunta mais aceitável, a pergunta mais aprovada por Deus, é a pergunta que vai de encontro o que é
prioridade para você. O que é necessidade para você. Essa é a melhor coisa que você vai pedir para Jesus. Então, irmão, para você fazer um pedido para Jesus, dentro da prioridade, dentro da necessidade, antes de você falar quaisquer coisa, feche a sua boca. Pare por alguns minutos. Reflita. Pense. Analise. O que você vai pedir a Deus? Não peça qualquer coisa. Porque Deus, ele só vai lhe conceder aquilo que você pedir e estiver em conformidade com a vontade de Deus. Vamos para a Bíblia? O que a Bíblia diz? Aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Aquilo que for ligado no céu será ligado na terra. O que eu posso chamar isso? De conformidade. Então não é qualquer pedido que você vai fazer a Jesus que ele vai te atender. Tem que ser um pedido com sabedoria. Tem que ser um pedido com sentido. Lembra das campanhas de oração que o missionário sempre fala? Que não é qualquer campanha de oração que Deus recebe. Não é qualquer oração que Deus recebe. Ela tem que ser feita com entendimento, ela tem que ser feita com sabedoria. Lembra que o missionário sempre fala sobre isso? Por que tem muitas pessoas que oram, cansa de orar e não obtém resultados? É momento para você refletir acerca disso. É momento de eu priorizar o meu pedido para Deus. É momento de eu colocar o que é necessidade. A necessidade não é aquilo que eu acho que é necessidade. A necessidade é aquilo que faz sentido na nossa vida. Vamos observar o cego. Ele era cego, como diz a palavra de Deus. Ele necessitava enxergar. Vocês me permitem dar um conselho para todos vocês? Eu quero dar um conselho para cada um de vocês. Vocês não são obrigados a receberem esse conselho do missionário. Mas eu vou deixar esse conselho. Você vai extrair se você quiser, tá? Se você também não receber esse conselho, você não está em pecado, não está em rebeldia, pode ficar tranquilo, tá? Isso é opção, opcional. O conselho que eu dou para cada um que está assistindo esse programa, nesse exato momento, é que você siga o mesmo exemplo do cego de Jericó. Mas, missionário, eu não sou cego. Eu não tenho cegueira. Eu enxergo. Por que eu iria me basear naquilo que o cego de Jericó pediu a Jesus? Vou lhe explicar. Aí que vem a revelação de Deus. Aí que vem a unção reveladora. Aí que vem a inspiração. Que eu sempre digo, isso não se copia. Isso vem fresco do céu sobre as nossas vistas, sobre as nossas vidas. Vou lhe explicar. Preste bem atenção. Se você analisar com mais cautela, se você analisar com mais profundidade, todos nós temos duas visões. Nós temos a visão física, que é essa visão que você está tendo agora. Você está enxergando o missionário. Estou dando tchau para você. É a visão física. Mas tem uma outra visão que muitas das vezes ela não é usada, vamos dizer assim, ela não é extraída, ela não é colocada em prática, que é a visão
espiritual. Essa visão espiritual, ela é chamada na Bíblia como visão de águia. Ela é chamada na Bíblia como visão além do alcance. É uma visão espiritual. É uma visão que, com os olhos físicos, você não vai conseguir enxergar. Então, na verdade, Igreja do Senhor, todos nós temos esses olhos físicos, que enxergamos o que está diante de nós. Mas a verdade, sabe qual é, irmão? Que muitas pessoas têm os olhos físicos, mas estão cegos com os olhos espirituais. Não estão conseguindo enxergar as coisas espirituais. Quer que eu te dê um exemplo? Eu vou te dar um exemplo na Bíblia, no livro de Reis. Está o profeta pega o seu moço por nome de Geazi e faz uma oração a Deus em prol de Geazi. Por que o profeta fez essa oração para Geazi? Porque Geazi, ele estava cego espiritualmente. Ele enxergou os inimigos, mas não enxergou o exército de Deus. Não enxergou o socorro, a provisão, o mover de Deus. Vem cá, dobra a sua atenção. Encare essa realidade. Não é assim que muitas das vezes acontece conosco? Nós murmuramos, reclamamos, nos descabelamos, enxergamos o problema, enxergamos a prova, enxergamos a luta, falamos, extrapolamos em palavras, às vezes saímos da graça porque só enxergamos o que é físico, carnal. E temos a dificuldade de enxergar o que é espiritual, solução, provisão, o socorro, o livramento, o exército do Senhor trabalhando em nosso favor, os anjos do Senhor trabalhando em nosso favor. Às vezes temos dificuldade de enxergar isso. Por quê? Porque estamos cegos, espiritualmente dizendo. Se eu viver nessa vida somente com a minha visão carnal, eu vou viver uma vida de tropeço. Eu vou viver uma vida sempre tropeçando. Porque eu vou ter dificuldade de enxergar as coisas espirituais de Deus. E essa visão espiritual, ela enxerga além do alcance, ela enxerga o que vai acontecer lá na frente. Ou seja, você hoje está numa tribulação terrível, assombrosa. Mas essa visão espiritual, ela está fazendo você enxergar a solução lá na frente. Ela já está fazendo você enxergar que tudo vai se resolver, que tudo vai se encaixar no seu devido lugar. É por isso que o missionário aconselha, tá, a todos vocês fazer esse mesmo pedido para Jesus. Porque assim como Jesus fez essa pergunta para o cego, ele está fazendo essa pergunta para nós. Olha o que Deus está me trazendo à memória aqui. Olha que interessante. Está descendo agora fresquinha do céu. Está me vindo à memória agora. O paralítico do tanque de Betesda. Lembra disso? Ele enxergava as pessoas curadas no tanque, mas não enxergou Jesus do lado dele. Que mistério profundo. O que é isso? Cegueira espiritual. Ele enxergou o tanque, enxergou o anjo, enxergou o mover das águas, enxergou a multidão, enxergou aquela pessoa que entrava ali no mover das águas, era curado, mas não enxergou Jesus que estava do lado dele fazendo a pergunta para ele. Ele não enxergou. Por quê? Ele estava cego espiritualmente. Quantos de nós nos encontramos desse jeito, irmão? Olha, o primeiro passo que você deve fazer, sabe qual é? Porque com Deus não tem como você esconder as coisas.
Com Deus não tem como encobrir, enganar a Deus, não tem como mentir para Deus. A primeira coisa que você tem que fazer para que isso venha surtir efeito na sua vida, você tem que admitir que você está cego espiritualmente. Você tem que admitir que você está tendo dificuldade de enxergar com os olhos espirituais. Você tem que admitir para Jesus que você está com dificuldades de enxergar as coisas de Deus com os seus olhos espirituais. Depois que você admitir isso, depois que você abrir o teu coração para Jesus, você ser sincero com Ele, desabafar para Ele, aí sim, Ele vai encontrar um espaço para operar na sua vida. Aí Ele vai falar para você novamente, o que queres que eu te faça? E você pode ter certeza que quando você chegar para Ele com sinceridade, fala, Jesus, eu estou tendo dificuldade de enxergar as coisas espirituais. Eu quero ver. Ele vai fazer exatamente o que Ele fez com o cego de Jericó. Ele vai fazer contigo. Ele vai fazer você enxergar as coisas espirituais. Meu irmão, olha, eu posso falar isso. Como é que eu posso aplicar a palavra de carteirinha? Muitos usam esse jargão, né? Da arquibancada, né? Como telespectador. Posso aplicar uma dessas palavras. Porque eu vivo isso há 23 anos. Irmão, é algo sobrenatural, é algo extraordinário. Quando Deus abre a sua visão espiritual, você começa a enxergar coisas, irmãos, que é absurdo. Quando o profeta orou Geazi, ele conseguiu enxergar os carros de fogo, os anjos do Senhor, nos montes, que era a provisão para o profeta Geazi, em meio ao perigo. Quando o Senhor abriu seus olhos espirituais, você vai ver as coisas de outra forma, de outro ângulo, de outra maneira, e Deus vai acrescentar coisas na sua visão. Tem pessoas que vão ficar assustadas, tem pessoas que vão ficar assim, sabe, meia perdida, porque vai ser novidade. Tem pessoas que vão estranhar, porque, de fato, quando a gente começa a enxergar as coisas do reino de Deus, às vezes a gente fica meio confuso, porque não estamos acostumados. Mas quando você começar a se acostumar, se habituar com essa visão, meu irmão, você vai ver que coisa linda. Você vai ver que coisa maravilhosa Deus, Ele vai te mostrar. Posso pegar um gancho? Eu não terminei a mensagem, não. Nem chamei ainda por revelação, nem orei ainda. Eu só quero te dar um exemplo. O Pai está me mostrando agora, com os olhos espirituais. O Pai está me mostrando um caminhão. Esse caminhão, na parte da frente do caminhão, está escrito a seguinte palavra: Fiat. Está escrito na frente desse caminhão. Existe um integrante, Laracanto, Mato, Kessi, Erignácia, Manalaqueri, Erignácia. Existe um integrante da família de uma pessoa que está participando do programa Momento com Deus, que dirige esse caminhão, que na frente está escrito Fiat. A visão espiritual que Deus está me dando, seguida de uma revelação. O Pai manda dizer para esse integrante dessa família que grande é o livramento que Deus está dando para essa pessoa que conduz esse caminhão por nome do fabricante,
Fiat, é só para você ter um exemplo. O exemplo é real, é ao vivo, amém? Porque o missionário tem a visão física, mas o missionário também, pela misericórdia, graça de Deus, busca as visões espirituais. Porque se você não buscar a visão espiritual, como diz o apóstolo Paulo, você não tem como agradar a Deus. Amém? Então você tem que buscar essa visão espiritual do Senhor para a sua vida. Quando Deus abrir esses olhos para você, oh meu Deus, você vai ver que coisa gloriosa. Olha, eu não sei o sentimento qual é de ganhar numa loteria. Até porque a loteria é um jogo de azar, assim como muitos jogos. E para quem serve a Deus não é lícito fazer esse tipo de aposta e jogo de azar. Mas eu vejo nos noticiários que as pessoas ficam muito alegres. Eu acredito que é uma alegria muito grande, porque tem gente que ganha milhões, né? Quer que eu seja sincero para você? A alegria que você vai sentir quando Deus abrir os seus olhos espirituais não é nem 1% a alegria que essas pessoas quando ganham esses milhões. Sabe por quê, irmão? Não tem como comparar a alegria. Não tem como comparar. É algo incomparável essa alegria. Amém? Busca Deus. Faça esse pedido para Jesus. Diga para Ele que você quer enxergar, que você está cego espiritualmente. E Ele vai te curar dessa cegueira. Ele vai fazer você enxergar espiritualmente. E Ele vai te surpreender. Prepara-te para a surpresa de Deus na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor esteja falando melhor aos vossos corações. Se porventura não foi possível você entender essa mensagem. Amém? Nós iremos orar. Nós iremos buscar a face e a presença do nosso Deus. Você aproveita e peça ao Senhor nessa oração, para que Deus abra os teus olhos espirituais. Se você crê, se a tua fé alcança essa palavra que foi ministrada pelo Senhor, se una comigo através dessa oração. Vamos orar, Deus. Pegue todos os seus objetos e pedidos de oração. Apresente o Senhor. Feche os seus olhos, curve as vossas cabeças. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Meu Pai, eu posso afirmar nessa minha oração que eu não preciso falar muito, Pai, para que seja entendido por todos a intenção dessa palavra para conosco. Eu, antes de clamar a tua face e presença, eu quero louvar o teu nome pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que participam conosco. No Brasil, no exterior, nos 188 países, nos 4 cantos do planeta. E eu quero uma vez mais, Pai, destacar essa minha fala. Que essas pessoas estão aqui, Pai, por sua causa. Essas pessoas estão aqui buscando o Senhor. Essas pessoas estão aqui porque ouviram dizer, Pai, que o Senhor está operando nessa obra missionária.
Essas pessoas estão aqui, Pai, porque estão esperando uma resposta do Senhor, uma confirmação, um milagre da tua parte sobre a vida de cada uma delas. E eu quero complementar essa minha fala, Pai. Eu também estou aqui porque eu creio em tudo isso, Pai. Eu também estou aqui, Pai, porque eu não te conheço somente por teoria. Eu não te conheço somente por testemunhos de pessoas. Não, Pai. Eu te conheço, Pai, porque eu tenho uma experiência pessoal com o Senhor. Eu tenho uma experiência viva, verdadeira, Pai, e sobrenatural. É por isso que eu estou aqui, Pai. Primeiro, porque o Senhor é o meu único Deus. Não há outro fora de ti. E segundo, Pai, que eu sei qual é o tamanho do poder do teu milagre sobre a vida de um ser humano. Porque eu tenho sido alvo todos os dias desse poder, Pai, desses milagres. Por isso que eu te louvo, Pai. Eu te amo, eu te adoro. Porque o Senhor sempre foi comigo, Pai. O Senhor nunca me abandonou. E eu peço humildemente, meu Deus, eu sei que eu não sou merecedor. Eu sei, Pai. Eu reconheço isso. Eu sei que eu não sou digno, não sou pecador. Eu falho, eu erro. Eu sei disso, Pai. Mas, Pai, tem milhares de pessoas que estão precisando de Ti. Tem milhares de pessoas, Pai, que estão precisando de um socorro, de uma providência, Pai, de um milagre. Tem pessoas, Pai, que o diabo está escravizando, que estão sendo torturados, Pai, massacrados. Como profeta, servo, ministro e filho do Senhor, eu te peço encarecidamente, Pai, somente um sinal, meu Deus, sobre a vida desse meu irmão, sobre a vida dessa minha irmã, que o Senhor está nesse programa, nessa obra missionária, e que o Senhor está ouvindo essa oração. Que o Senhor está trabalhando em prol da causa dessa pessoa. Mostra para ela, mostra para ele, Pai. Assim como o Senhor tem me mostrado ao longo desses 24 anos, Pai. Seja no Brasil, seja no exterior, aonde estiver essa pessoa. Mostra para elas, Pai, que o diabo não tem poder, que o Senhor desfaz todas as obras do diabo, entra em cena e dá vitória para o teu povo, aquele que crê, tem fé, confia no Senhor. Faça isso, meu Deus. Pai, dentre alguns motivos que eu aceitei fazer esse programa, quando o Senhor me chamou, Pai, um dos principais foi para que o teu nome fosse glorificado através desse programa, Pai. E é isso que eu te peço nessa hora, meu Deus. Faça um milagre na vida dessa pessoa, para que o teu nome seja glorificado, Pai, na vida dessa pessoa. Nós não estamos aqui por dinheiro, por aplauso, por fama, por riquezas. O Senhor bem conhece, Pai, o meu coração e o meu testemunho. Se tiver alguma mentira nessa minha fala, Pai, que o Senhor venha me envergonhar diante de todos, porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe do íntimo do meu coração, Pai, e das minhas intenções. Meu Deus, eu só te peço isso, Pai. Abençoa essas pessoas. Realiza o milagre na vida dessas pessoas. Que venha, Pai, disparar os testemunhos de milagres que o Senhor está fazendo, que há de fazer na vida dessas milhares de pessoas. Seja qual for a causa, Pai. Porque se tem uma coisa que eu aprendi muito bem, que para ti, meu Deus, não existe impossível para o Senhor.
Por pior que seja a causa, por mais difícil, complicado e por maior que seja o tempo que essa pessoa está nessa prova, para o Senhor não tem impossível, meu Deus. Então abençoa essa pessoa, Pai. O meu salário é esse, de ver essas pessoas sendo abençoadas e Satanás sendo envergonhado na causa e na vida dessas pessoas. Assim eu oro, decretando a bênção, a vitória, o milagre, o grande livramento sobre a vida de todos. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Santo Espírito de Deus. Você que crê, diga: eu creio, amém, graças a Deus, e eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Que oração gostosa, que oração boa, que oração espiritual, que nós sentimos a presença de Deus. Nós ficamos mais próximos dele. Amém? Olha, o Pai manda dizer para 129 pessoas. O Pai está me dizendo que te curou com a cegueira espiritual. O Pai manda dizer para essas 129 pessoas: prepara-te para que vocês possam ver o meu sobrenatural se manifestando sobre a vida de vocês. Não se assustem. 129 pessoas, me diz o Senhor, que está abrindo os olhos. Amém? Que Deus lhe abençoe, essas 129 pessoas, poderosamente, para a honra e para a glória do Deus vivo. Amém? A única revelação que o Pai me deu foi essa. Amém? Que Deus lhe abençoe poderosamente. Olha, eu quero pedir a todos vocês, quando terminar o programa, vá lá no nosso site. Deixe o nome das pessoas que você deseja saúde física e espiritual. Tem uma opção, já está lá, tá? Para saúde física e espiritual. Você vai entrar, vai colocar os nomes das pessoas. E essas pessoas eu apresento a Deus todo santo dia, através da oração. Tá bom? Eu tenho alguns testemunhos para dar, para trazer aqui, tá? Irei postar no próximo programa. Você que tem uma vitória, um milagre que recebeu da parte de Deus, escreva para mim, para que eu possa testemunhar aqui no programa para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Agradeço a cada um de vocês pela sua companhia e por permitir esse programa chegar até você. Até o próximo programa, querendo Deus, no nome que é sobre todos os nomes, no nome maravilhoso de Jesus.